Márcio, tu quer falar? Sim, Vitor, boa noite. Boa noite. Tirar uma dúvida. Vitor, esse dia eu atendi um cliente que tinha dificuldade em se concentrar, né? Com a PNL, eu consigo fazer também esse atendimento, ele até de olhos abertos, às vezes, para começar a engrenar algo com o cliente? Sim, Márcio. Inclusive, eu vi a tua pergunta lá no grupo de estudos. Eu até ia te dar uma resposta lá, mas aí eu pensei, cara, eu vou deixar para conversar com ele à noite e aí eu consigo te trazer de uma forma mais completa tudo isso, tá? Olha só, aquela tua pergunta é muito pertinente e ela é muito comum, tá? É extremamente comum. Vai ter pessoas na clínica que vão chegar e que vão ser bem desafiadoras de trabalhar. E não é porque a pessoa não quer ser hipnotizada, não é porque a pessoa não quer relaxar. Ela tem algumas crenças, ela leva algumas crenças muitas vezes de que ela não relaxa, de que ela não consegue se concentrar, ou ela é uma pessoa muito autoritária e ela não se permite relaxar. Então, essas pessoas vão ser mais desafiadoras de tu trabalhar, tá? É bem mais desafiador. E tu vai encontrar isso com uma certa frequência. E isso é muito comum de fazer com que a gente se frustre. A gente vai, faz, aí a gente tenta fazer as induções e aí não dá certo. E a gente acha que a hipnose não dá certo ou que não é para nós, porque a gente não conseguiu trabalhar com aquele cliente. A gente pensa, cara, se eu não conseguir colocar ele em transe, não conseguir fazer com que ele relaxe, imagine se eu vou fazer alguma técnica com ele vai dar certo. Então é muito comum, eu enfrentei muito isso, tá? Enfrentei muitas vezes isso. E assim, ó, qual é a grande vantagem da programação neurolinguística? Que as técnicas da PNL, tu não precisa colocar a pessoa em transe para aplicar. Então, essa já é uma grande vantagem, tá? É uma grande vantagem. Tu não precisa aplicar com a pessoa em transe. Eu mesmo, muitas pessoas me procuram na clínica para atendimentos com programação neurolinguística. São pessoas, às vezes, que têm medo da hipnose, elas têm algumas crenças negativas sobre a hipnose, elas acham que elas vão relaxar e vão ser controladas, que elas vão apagar e vão contar segredos que elas não querem, né? Às vezes é muito comum mulheres que não se sentem confortáveis, elas pensam assim, talvez, poxa, se eu for lá, eu vou estar num consultório e eu vou relaxar, eu vou apagar e aí eu perco o controle e a pessoa pode fazer o que quiser comigo, sei lá o que, que ele vai fazer comigo depois que eu estiver em transe. Então é muito comum as pessoas virem e me pedirem atendimento com programação neurolinguística, com PNL. É bem comum isso, tá? E tem aquelas pessoas que querem a hipnose, elas acreditam que precisam da hipnose, mas elas têm algumas crenças que não conseguem relaxar, que não conseguem concentrar e tudo mais. Uma alternativa é utilizar as técnicas da programação neurolinguística sem colocar a pessoa em transe. E aí eu digo assim, sem colocar a pessoa em transe, num transe formal, tá? Eu não vou fazer todo o processo de relaxamento e tudo mais. Eu vou simplesmente aplicar as técnicas. Muitas vezes, e isso é muito legal também da programação neurolinguística, é a sutileza de tudo isso. Porque eu posso utilizar as técnicas sem que a pessoa perceba. Eu posso simplesmente, dentro de uma conversa, criar uma âncora, que a gente vai ver depois aqui nessa aula. A gente ainda precisa falar sobre âncoras. Eu posso utilizar, aplicar uma âncora com a pessoa sem que ela perceba. Eu posso fazer um trabalho com submodalidades, que nem a gente fez ontem contigo aqui. A gente pode fazer tudo aquilo sem que a pessoa perceba. Eu não preciso explicar o processo. Eu não preciso explicar para a pessoa que ela está pensando e eu estou modificando aquilo, porque a gente está trabalhando com as submodalidades e que vai acontecer isso, aquilo e aquele outro. Eu não preciso falar isso para ela. Eu posso simplesmente conversando, fazendo todo o processo e depois ela vai perceber a mudança, tá? E lembra, a gente não precisa fazer um transe, a gente não precisa colocar a pessoa em transe para utilizar a programação neurolinguística, para utilizar qualquer ferramenta. Mas se tu faz um relaxamento, se tu baixa um pouquinho a frequência cerebral da pessoa, isso vai potencializar ainda mais os resultados. Então essa é uma forma de tu fazer. Tu não precisa colocar a pessoa lá e fazer com que ela fique de olhos fechados e tal. Ela pode estar ali de olho aberto, né? Ou tu pode pedir para que ela, ou tu pode sugerir. Quando é uma pessoa muito autoritária, que tem mais dificuldade de relaxar, tu não diz assim, fecha os teus olhos agora. Tu sugere. Tu pode sentar nessa poltrona. Eu não sei se tu prefere ficar de olhos abertos ou fechados. De qualquer forma, tudo que a gente fizer aqui vai funcionar.
sem problema algum, não precisa fechar os olhos, a menos que tu queira e tal. Então, tu está induzindo ele a fechar os olhos, óbvio, né? Mas se ele não quiser também, não tem problema, porque tu já afirmou que as técnicas vão funcionar de qualquer forma, entende? Então, através da linguagem, tu consegue, através da linguagem, através desta forma mais indireta, tu consegue conduzir o teu cliente, tanto a relaxar, quanto a passar por todo o processo, tá? São duas formas aí que tu tem de fazer isso.